Fala, eu preciso descansar nas promessas de Deus. Irmãos, olha só, nós precisamos ter fé, fé que descansa nas promessas dele. Tem gente que não tem fé. Ah, mas eu estou na igreja, missionário, tem fé. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem fé, infelizmente. Ele está há 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo na igreja, e nunca recebeu nada diferente, porque a fé, ele não fez nada para que a fé dele fosse acrescida, ou que a fé dele fosse um tanto mais forte para mover o céu sobre a vida dele. Então nós precisamos ter fé que descansa, porque somente quem tem fé é capaz de descansar nas promessas de Deus. Quem tem fé aí, fala amém. Só quem tem fé é capaz de descansar nas promessas de Deus. Só descansar em Deus, irmãos, só descansa em Deus e nas suas promessas quem tem fé. O escritor aos Hebreus, ele define muito bem essa questão aqui. Ele define exatamente isso que nós estamos falando. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é assim? Sim ou não, gente? Sim. Me ajuda aí, vocês estão muito caladinhos hoje. Por quê? Estão olhando para a fruta aqui, querendo comer as frutas? Não, né? Então é isso mesmo. Esperar pelas coisas que nós não estamos vendo. Você consegue ver as promessas de Deus? Não. A promessa está lá. Por exemplo, ele tem uma promessa que é a promessa da salvação. Você consegue imaginar? A gente consegue imaginar pelo que a Bíblia diz, de como será o céu, de que lá vai ter ruas de ouro, que lá vai ter mar de cristal, aquela coisa toda que a gente já leu na Bíblia, que a gente já ouviu, já estudou sobre isso. Mas a gente tem uma noção, mas o que vai acontecer é só quando chegar lá. A gente tem noção da promessa, dos milagres que Deus vai fazer na nossa vida, mas só vamos entender quando recebermos. E enquanto isso, eu preciso crer. Descansar é viver uma vida de pressão. Olha aí, hein? Descansar é viver uma vida de pressão, mas de uma maneira tranquila, confiante na palavra de Deus. Deu para entender agora? Cadê o outro microfone, pastora? Deixa eu ver se você pega aqui para mim, por favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse está desligado também, hein? Glória a Deus. Está melhor esse? Eu acho que não, que ninguém falou nada. Está melhor esse aqui? Amém. Então tá bom, vamos com esse aqui então. Então descansar em Deus é viver uma vida de pressão, mas uma vida tranquila. Amém, gente? Amém. Eu acho que vocês não entenderam esse texto aqui que eu estou falando. Você vai viver debaixo de pressão, vai ter luta, vai ter tribulação, mas você está tranquilo. Você já viu aquela história? Os crentes às vezes está passando luta, está passando. Como é que está, irmão? Tá tudo bem, Deus está no controle. Não é assim que a gente fala? Então, esse é o segredo de descansar. Descansar é quando eu estou enfrentando alguma situação difícil, mas quando alguém pergunta como é que está, eu digo: está tudo bem, estou enfrentando luta, estou enfrentando dificuldade, mas está tudo bem, porque eu sei que quem está no controle de tudo é Deus. E qual é a diferença de descansar e promessa? E a promessa de Deus? Promessa é viver não pela que a circunstância está dizendo para você que você está vivendo. Ou seja, dependendo dos problemas da luta, a circunstância que você está dizendo, que você está vivendo, está dizendo que nada, que você não vai progredir, que você não vai crescer. Ou falar o que está acontecendo, viver aquilo que a circunstância está dizendo para nós. Mas nós temos que viver pelo que Deus nos promete, pelo que a palavra de Deus nos diz que nós seremos, que nós vamos ter, que nós vamos conquistar. Tanto as promessas coletivas, que é no caso para a igreja, e também como as promessas específicas, quando Deus te dá uma promessa específica para você. Amém?
coletiva, que no caso é para toda a igreja, e tem aquela promessa individual, que no caso é direcionada à minha pessoa, e eu tenho que viver, porque essas promessas são reveladas por quê? Pelo Espírito de Deus a cada um de nós. O texto que nós lemos aqui, que o pastor Fábio leu, mostra que é considerado o pai da caminhada. Ele desenvolveu uma fé que descansou nas promessas que tinha recebido de Deus. Todo mundo aqui tem promessa de Deus. Então o segredo é descansar nas promessas. A fé que descansa nas promessas se desenvolve através do relacionamento com Deus. Você entendeu? Vou repetir. A fé que descansa nas promessas de Deus se desenvolve através de um relacionamento profundo com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, a sua fé é uma fé raquítica, é uma fé pequena, é uma fé que não vai avançar, é uma fé que não consegue romper as barreiras. E Deus sempre começa esse processo com as promessas da nossa vida e aproveita cada momento da nossa vida para consolidar a nossa fé. Ou seja, Ele começa com o que Ele começa na nossa vida é liberando a promessa. E logo depois da promessa, Ele faz a promessa que é para você ter fé nas suas promessas. Ele simplesmente não pede, apenas creia. Não, Ele pede que você veja as promessas e depois você vai dizer se acredita ou não nessas promessas dele. E eu que sou bobo, que não sou bobo nem nada, é claro, acredito em todas as promessas que vêm do meu Pai. Amém? Então nós precisamos reagir a cada momento na nossa vida, a cada leitura da palavra, a cada promessa que Deus nos faz, que nós identificamos que essa promessa é para mim ou para você. Eu tenho que reagir e acreditar em cima dessa promessa, porque eu preciso descansar nas promessas do Senhor. Irmãos, a fé que descansa, que nós conseguimos descansar nas promessas de Deus, é aquela que produz obediência. Fala, a fé que descansa é aquela que produz obediência. Se a sua fé, que você diz que é fé, não está produzindo obediência, eu acho que essa fé é uma fé vacilante, que não tem fundamento. Mas a fé, ela consegue, a fé que faz você descansar em Deus, é a que produz em você obediência incondicional. Independente que eu vou ser ou não abençoado, eu estou crendo, eu estou obedecendo. Né? Tem uma canção que a gente canta aí: se Deus fizer, se Ele não fizer, se a porta abrir, se ela não abrir. Não é assim? É mais ou menos assim, só para você ter uma ideia. Então nós temos que essa obediência, ela é incondicional. A fé é incondicional. A obediência e fé, ela tem que ser incondicional. Ou seja, se Deus fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Deus me mandou, eu vou obedecer. Ah, mas está difícil, esse mandamento é difícil, não é fácil de receber ou de obedecer, mas eu preciso, porque é um mandamento de Deus. Nos versículos que nós lemos aqui, 22, capítulo 22, verso 1 e 2, diz assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para uma região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Imagine vocês, irmãos, a obediência incondicional. Deus chama Abraão e põe ele em prova. Foi o que a Bíblia fala aqui. Colocou Deus, Abraão, em prova. Pega seu filho, Abraão, leva para um monte, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Chegar lá no monte, você vai sacrificar o seu filho. Nesse texto aqui nós podemos observar que Abraão, ele teve a capacidade de identificar a voz de Deus. Só obedece quem ouve a voz de Deus.
Aleluia. Só obedece incondicionalmente quem ouve a voz de Deus. Abraão, ele teve a capacidade de identificar a voz de Deus, e quando ele ouviu a voz, com uma determinada submissão, ele falou: sim, Senhor, eis-me aqui, pronto para obedecer o que Deus iria lhe revelar naquele momento. Mas Deus, missionário, eu não posso falar eis aqui se Deus me pedir meu filho. Deus não vai me pedir teu filho, irmão, pode ficar. O filho que era para ser sacrificado já foi, que foi Jesus. Ele não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Ele mandou Jesus para ser sacrificado por mim e por você. Então não se preocupe, que Deus não vai te pedir difícil que você não consiga fazer. Se Ele pedir alguma coisa para você, é aquilo que está ao seu alcance. Talvez seja algum sacrifício, mas que você consegue fazer. Então Abraão já tinha passado por outros testes. Relacionamento com Deus, Deus já tinha falado com ele desde quando Deus tirou ele da terra de Ur do Caldeu e falou: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele pegou, sai do meio da tua parentela, sai todo mundo, pega só a sua esposa, pegou ele, a esposa, e saiu, e foi o danado do sobrinho junto com ele. Mas não era da vontade de Deus, mas mesmo assim ele foi, até que lá na frente acabou que eles se dividiram, aí Deus começa a cumprir de fato a vontade dele na vida dele, na vida de Abraão. Quando Abraão foi chamado, precisou obedecer e deixar a sua família, e largar a sua terra e ir para uma terra que ele nem conhecia. Ele não conhecia a terra. Ele não conhecia a terra, mas ele cria que a terra que Deus estava mandando ele era a melhor terra que pudesse ter, porque ele era Deus, Deus era Deus na vida dele, e ele sabia que Deus guiaria ele, Abraão, para o melhor lugar que pudesse ter na terra. Vocês estão entendendo, gente? Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo que a gente não consiga enxergar o amanhã, mesmo que a gente não consiga ver o que vai acontecer amanhã, eu tenho que crer que Deus é por esse caminho onde Ele está me colocando. Amanhã você não conhece, o amanhã você não sabe, mas você tem que acreditar que Deus está te direcionando para onde você chegar amanhã seja o melhor na sua vida. Quem crê nisso, fala amém. Abraão, ele tinha que decidir em ficar com o bom ou ir para algo melhor. Tem momentos na nossa vida que nós temos que decidir o que nós queremos para nós. Do jeito que a sua vida está, tá boa? Sim ou não? Não? Não, seja sincero. Você acha que está tudo bem assim? Você acha que do jeito que você está vivendo está bom? Você consegue manter? Não, o missionário está aqui, eu consigo viver até o resto da minha vida e tal. Você consegue? Está difícil? Bom, mas mesmo que não esteja tão fácil, você tem que acreditar que Deus é que vai te levar para um lugar melhor. Deus vai te levar a um patamar mais alto. Deus pode te promover lá no seu serviço. Deus pode salvar alguém lá na sua família. Deus pode curar uma enfermidade que você está enfrentando. Deus pode fazer um milagre que você está necessitando. Talvez você está pedindo aí há tantos anos, mas o milagre está a caminho. Deus está direcionando você, está te levando arruma a direção. Ele está te levando essa que Ele tem determinado para você. Mas missionário, eu não me lembro de ter recebido nenhuma promessa. Se você não lembra dessa promessa que alguém, que Deus fez para você, ou que você não tem conhecimento, começa a ler a Bíblia. Eu não me lembro de alguém chegar e profetizar, mas não precisa ter uma profecia vindo da boca de alguém, porque a maior profecia é a palavra de Deus. Começa a ler a palavra e você vai começar a descobrir aquilo que Deus tem para você. Irmãos, somente alguém com muita intimidade com Deus é que consegue ouvir e discernir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque às vezes as pessoas estão até ouvindo, como hoje, por exemplo, estou falando, descanse nas promessas do Senhor, mas tem gente que fala, eu não consigo.
Tem gente que está falando, mas eu não sei por que essa palavra, porque eu não consigo descansar, eu sou muito ansioso, que tem muita adrenalina, eu não consigo esperar. Não estou falando de você sentar, não, mas estou falando para você confiar nele. Então somente uma pessoa que tem muita intimidade, que se identificar, que consegue identificar a voz de Deus para poder obedecer a voz de Deus. Então nós precisamos ter intimidade para ouvir a voz de Deus, identificar a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você ouve, quanto mais você obedece a voz de Deus, mais lhe é revelado promessa. Quanto mais você está disposto a ouvir a voz de Deus, as promessas de Deus vão se revelando na sua vida. Abraão ouviu a voz de Deus, e aí Deus falou assim: sai da tua terra, que eu vou te levar para uma terra. Sai do meio da tua terra. Ouviu. E aí Deus revelou ele. Quando Deus falou assim: Abraão, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Aí ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. Aí Deus agora revela o que Deus queria com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar que você jamais vai esquecer disso. Vou fazer de você um pai de multidões. Olha aí as Deus falar. Quando nós estamos dispostos, quando nós identificamos a voz de Deus, Deus libera as suas promessas. Ele começa a revelar os planos que Ele tem para nós. Quem só conhece a Deus só de ouvir falar, só de falar, não consegue ter uma fé que produz obediência. Ele não consegue ter uma fé que produz obediência. O que de mais é precioso, por exemplo, no caso de Abraão. Deus pediu para Abraão: dê seu filho, vai lá e faça um sacrifício dele. Você teria de coragem de entregar para Deus o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida hoje? Não precisa responder. Você tem seu esposo, sua esposa, seus filhos, um bem material que você tem, que seja de tanta importância. Você tem coragem de entregar nas mãos de Deus? Eita, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A obediência é fruto de uma vida de fé. A obediência é fruto de uma vida de fé. Glória a Deus. Só obedece, como nós já falamos, quem tem fé. Amém. Verdade. Só obedece quem tem fé. Porque como é que eu nunca vi? As pessoas, a maioria das pessoas aí fora, precisa nem que seja de um pedaço de pau para acreditar que aquilo ali que é alguma coisa dele, um Deus, alguma, né? Para ele falar: não, esse aqui é o meu Deus. Meu Deus. É só através da fé para nós de fato acreditar e obedecer nas promessas de Deus. Espírito de Deus. Só obedece quem crê em quem está dando a ordem. Quem é? É o missionário Aguinaldo? Não. Quem está nos ordenando a fazer algo para Ele, para desenvolver algo na sua obra, na sua casa, é Deus. A Deus e sabia que podia confiar nele. Afinal, irmãos, como é que não confiar no Deus que depois de 25 anos esperando a promessa de Deus se cumpria na vida dele, na vida de Sara, a entrega de um filho? Deus falou assim: olha, Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Mas como é que fazia? Já tinha 25 anos, 24 anos e nada do filho nascer. E depois de 25 anos esse filho nasce. Abraão já conhecia e sabia que podia confiar nele. Ele tinha que confiar, porque existia por conta de uma promessa que Deus já havia feito para ele. Sabe o que você tem hoje? Você tem que confiar em Deus, porque o que você tem hoje é fruto de uma promessa que Deus lhe deu. Deus lhe prometeu uma família abençoada, então você tem que confiar nele, porque Deus te deu essa família. Você tem um emprego, porque você tem que confiar que Deus te deu força para adquirir, para trabalhar, para estar
encorajado a fazer o que você faz hoje. Aleluia. A fé que descansa nas promessas de Deus, irmãos, é aquela que encoraja a pessoa a prosseguir sem olhar atrás. A fé que descansa nas promessas do Senhor é aquela que encoraja a pessoa a agir, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. A Bíblia diz aqui no versículo 3 do capítulo que nós lemos, diz assim, ó: na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Preste atenção, irmãos. Abraão foi encorajado a agir, mesmo sem estar entendendo o que estava acontecendo ali. Meu, Deus me pediu o meu filho. Eu passei 25 anos esperando esse menino, e agora Deus me pede. Eu estava entendendo direito o que Deus estava fazendo, ou o que Deus estava pedindo para ele, mas ele foi agir de acordo com o que Deus tinha falado. Quando ele ouviu a Deus, Abraão imediatamente começou o processo de preparação para a missão que Deus tinha dado para ele. Ele foi lá, arrumou a lenha, ele arrumou as pessoas, os servos que iam com ele, arrumou o jumento, chamou o filho e falou: vamos, Deus nos mandou, vamos sacrificar. Ele não questionou. Meu Deus. Ele teve fé ao descansar nas promessas que Deus tinha feito. Ele foi agir sem entender o que estava acontecendo ali. Ele falou: se Deus, eu acredito que Abraão tenha imaginado assim: bom, se Deus me deu um filho, depois de 25 anos, Sara já era velha, e ele teve as condições, ele teve capacidade de fazer a Sara. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para ressuscitar ele da cinza. Talvez tenha passado isso na mente dele. Não que a Bíblia fala que ele tenha pensado isso, mas é algo que, se ele cria de tal maneira que ele não falou assim: não, Senhor, é o meu filho, eu não posso fazer isso. Ele simplesmente obedeceu. Ele precisava agarrar em Deus, ele precisava se apoiar em Deus, mesmo sem entender aquilo que estava acontecendo. Irmãos, existe um momento nas nossas vidas que nós também não entendemos o que está acontecendo. Na sua vida? Meu Deus. É verdade. Tem momentos que a gente questiona demais, né? Meu Deus. Pergunta demais, por quê? Oh, Senhor, não sei o quê. E a gente tem que chorar sim. Mas tem hora que a gente tem que parar de chorar e de questionar e falar: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer com isso. Eu não sei por que está acontecendo, mas eu sei que lá no final, lá na frente, o Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que nós também não entendemos o que está acontecendo, ou por que está acontecendo, mas nós precisamos ousar a confiar. Ele ousou a confiar, a descansar nas promessas de Deus. Aleluia. Com certeza, para ele, irmãos, para Abraão, sacrificar um filho que por tanto tempo estava esperando. Ele tinha esperado por tanto tempo. Tem gente que diz que tem muita fé, mas tudo que acontece na vida dele, tudo que surge na vida dele, surge também centenas de interrogações, surgem também centenas de perguntas ou de questionamento. Deixa eu falar uma coisa para você, se você estiver anotando, pode anotar. A fé, ela silencia todas as perguntas. Você entendeu? A fé, ela tem a capacidade de silenciar as perguntas que surgem em nossos corações. Quando eu tenho fé,
uma fé aguerrida, uma fé edificada realmente na palavra de Deus, as questões que surgem ou as coisas que aparecem na minha vida me silencia e não me faz questionar, mas apenas me faz confiar, acreditar que Deus é maior e mais poderoso e vai realizar o milagre no momento certo. Senhor, você está falando porque você não está passando. Realmente eu não estou passando o que você está passando. Cada um carrega uma cruz diferente. A minha cruz é a minha, a sua é a sua. Talvez eu não conseguiria carregar a sua cruz, mas talvez você também não conseguiria carregar a minha cruz. Verdade. Então cada um enfrenta uma dificuldade, mas nem por isso nós vamos deixar de esperar, de descansar nas promessas de Deus. As dificuldades vêm, mas eu tenho que descansar, esperar com paciência no Senhor, porque no momento certo Ele vai socorrer, Ele vai ouvir o nosso clamor e o milagre vai acontecer. Quantas das vezes nós recebemos uma orientação de Deus, irmãos, e aí o que acontece? Nós descartamos essa orientação, porque na maioria das vezes nós não vemos lógica naquilo que Deus está propondo para nós fazermos. Muitas das vezes você já deixou de fazer alguma coisa para Deus, ou porque foi orientado dentro da igreja pelo seu pastor a fazer, porque Deus tinha orientado o pastor e você falou: eu não vou fazer isso porque não tem lógica. É bem assim. Eita Deus. E fica no óleo. Mas nós não precisamos de lógica para identificar aquilo que Deus está querendo para nós. Nós precisamos ter comunhão com Deus, porque quando eu tenho comunhão, meu irmão, tudo que Deus falar através da palavra dele, claro, eu vou entender. Aleluia. E não precisa de lógica. Se Deus está direcionando, se Deus está orientando, vamos fazer porque é da vontade de Deus. Glória! Glória a Deus, aleluia. Parece que tem momentos na nossa vida que os planos de Deus são o contrário. Parece que os planos de Deus falam: não tem lógica, esse plano aí não é o plano que Deus tem para mim, não. Mas Deus tem os planos dele para nós. Andar com Deus, irmãos, é estar preparado para agir sem nenhuma lógica humana. A Bíblia fala assim: o meu justo viverá pela fé. Tem lógica isso? Tem lógica? O meu justo viverá pela fé. Mas se recuar também tem o negócio. Tem lógica. Ele fala assim: se recuar, eu não tenho prazer nisso. Tem lógica? Ah, mas o Deus amoroso diz que se eu recuar, Ele não vai ter prazer em mim. Cadê o amor desse Deus? Tem lógica? E escolha, né? Meus irmãos, para nós obedecermos a Deus, nós não precisamos ver lógica na coisa. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que o milagre vai acontecer. Oh, glórias! Para você ir para o céu, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Aceitar Jesus e ficar firme, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quanta gente quer ir para o céu, mas para muitos lá fora tem lógica. Ah, eu tenho que levantar a mão, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, tem que fazer só o que a Bíblia manda. Não tem lógica. Que confia. Você confia? Abraão, ele confiou. Olha aqui o que ele diz no versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Abraão deu o lugar aonde ele estava sacrificando o filho, porque na hora que ele foi sacrificar, o anjo gritou: ei, Abraão, não precisa sacrificar não, agora eu sei que você é temente a Deus, agora eu sei que você está disposto a fazer o que eu tenho que fazer. Então por aquele ato que aconteceu, Abraão pega e coloca o nome do lugar, daquele lugar em cima do monte que ele estava. Ele colocou assim: esse monte chamará o Senhor proverá. Glória a Deus. Amém? O Senhor proverá. Por isso até o dia de hoje, no monte do Senhor, por isso até o dia de hoje o nome, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Porque Abraão identificou, Abraão participou de uma promessa que Deus proveu na
Irmãos, na caminhada cristã, nós estamos sempre esperando por algo que Deus nos prometeu. Quem está esperando uma promessa de Deus aí, fala amém. Amém. Todos nós estamos esperando por uma promessa de Deus. Talvez uma conversão de uma pessoa que você ama, alguém da sua família, você está esperando a conversão. Talvez é um filho que saiu da igreja, se afastou da igreja. Talvez é uma filha que subiu, ou um filho que se perdeu, ou a esposa que foi embora. Talvez você, durante a nossa vida, sempre a gente está querendo algo de uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Talvez você está esperando uma cura física, uma cura emocional. Talvez você está esperando uma promoção lá no seu trabalho. Talvez você está esperando uma justiça divina se cumprir na sua vida sobre determinada questão. Agora, a questão não é o que nós estamos esperando. Preste atenção. Não é o que nós estamos esperando, mas como estamos esperando. Se Deus não fizer, eu vou dar um jeitinho brasileiro ali. Se Deus não fizer, eu vou fazer igual Sara. Sara deu um jeitinho, não sei se era jeitinho brasileiro ou se era o jeitinho do Oriente na época lá, né? Pegou, mas Deus prometeu um filho e nós não aqui, namora com H, casa com H e pronto, resolve o problema. Meu Deus. Né? A questão não é o que nós estamos esperando. A questão é como nós estamos esperando. Irmãos, preste atenção. Não tem como nós estarmos andando com Deus e não ter a promessa de Deus. Não tem como nós estarmos andando com Deus e não acreditar nas suas promessas. Se você está andando com Deus, se você está com Deus, você precisa acreditar nas suas promessas, porque Deus tem promessa, mesmo que você ainda ache que não tenha. As promessas estão contidas na Bíblia. Oportuno, ela vai se realizar. Quando nós aceitamos Jesus, começamos a ver a vida com os outros olhos. Deus nos deu outro olhos? Sim, nos deu olhos espirituais, né? Então quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ver a nossa vida de outra forma. Sabe por quê? Porque Deus vai nos revelando quem Ele é. Deus vai nos revelando quem somos. Deus vai nos revelando o nosso futuro, porque quem revela o nosso futuro é Deus, certo? Aleluia! Oh Deus! É Deus que vai nos revelando, mas se nós permanecermos firmes, o nosso futuro já está descrito aqui na palavra de Deus. Ser firme até a morte, e eu lhe darei a coroa. Isso aqui é o nosso futuro. Agora, trabalhista, só Deus é que sabe a nossa vida, se nós vamos viver até 80, 50, 80, 90, 100 anos, é Deus é que sabe. O nosso futuro com Deus, se nós permanecermos firmes com Ele, Ele diz: permanecei firme, e eu lhe darei a coroa da vida. Só recebe a coroa da vida quem permanece firme, quem não desanima, quem acredita nas suas promessas. Quando nós temos uma palavra do Senhor, na maioria das vezes nós passamos pelo teste do tempo. Fala, teste do tempo. Teste do tempo. O tempo é terrível, né? O tempo vai passando, você vai olhando para o relógio e parece que a ministração está demorando para acabar. Parece que a ministração não está desenrolando do jeito que era para ser. O tempo está passando, eu estou envelhecendo, o cabelo branco está caindo e as rugas vão aparecendo e o milagre não acontece, a porta não se abriu, alguém não foi salvo, alguém não foi curado, alguém não recebeu a bênção, a promessa que foi liberada. Mas meu irmão, o tempo de Deus não vai passar. Se Ele prometeu, na hora oportuna vai acontecer. Jesus falou: passará os céus e a terra, a palavra não há de passar. O tempo é algo precioso na nossa vida, porque nós temos
medo de acabar o tempo e nós não termos realizado aquilo que era para nós fazermos. Então busque de Deus direção e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, me ajude, me ajude, me ajuda, e Ele é que vai ajudar você. Preste atenção, estamos finalizando aqui para a gente daqui a pouco ministrar a Santa Ceia. Se você focar em você mesmo, em vez de olhar para o que Deus lhe prometeu, você não vai viver uma vida de fé, você não vai ter uma vida de descanso, você não vai viver as promessas de Deus quando você foca apenas em você. Talvez, se você ficar focando só em você, talvez você nem chegue a experimentar as promessas de Deus, como aconteceu com muitas pessoas dentro da igreja. Na época da Bíblia, nas histórias bíblicas que foram escritas, muitos homens e mulheres, ao menos receberam as promessas, porque focaram neles próprios. Lembra lá dos espias? Quando eles olharam lá, foram ver lá a terra prometida, que vão voltar. Ainda tem gigante, nós não vamos conseguir. Eles estavam focando neles mesmo. Olha o nosso tamanho, nós somos pequenininhos. Nós somos pequenininhos. Lá o pessoal lá são gigantes. Nós somos como gafanhotos. Quando nós focamos em nós mesmos, naquilo que nós somos, nós corremos o risco até de não receber nada. Mas quando você foca em Deus, quando você olha para Deus, olha o tamanho de Deus. Aleluia. Tinha uma frase que nós costumávamos falar muito, não sei se aqui vocês usavam, pelo menos lá em Brasília a gente falava muito. Não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Aí tem gente que chega: Deus, o meu problema, ai meu Deus, gigante. Fala: gigante, você está maluco, meu? Você vai se levantar contra mim? Você perdeu o juízo, só pode. Olha o tamanho do meu Deus, olha o tamanho do poder do meu Deus, olha o tamanho da autoridade, da graça, da violência que tem Deus para proteger aquele que ama. Cai por terra em nome de Jesus. Mas tem gente: e o problema é grande. Não, meu irmão, o problema é grande, mas Deus é maior que o problema. Se você focar o tempo todo, se você focar no tempo, você vai desanimar. Se você foca em você, você corre o risco de perder as promessas de Deus, que vai liberar a promessa. Agora, se você foca no tempo, você pode correr o risco de desanimar, porque o tempo é maldoso. As promessas de Deus passam pelo teste do tempo. Por isso que eu estou falando para você que nós precisamos descansar. Estou dizendo que nós precisamos descansar nas suas promessas. Quando nós tiramos o foco de nós e colocamos na vontade de Deus, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de ficar questionando uma coisa e outra, comece a adorar a Deus, comece a louvar a Deus. Deus está, estou sofrendo, estou passando luta, estou passando pela prova, mas vou dando glória a Deus. Não é assim que cantava o irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quando você está passando pela prova, você dá glória a Deus ou você questiona? Tem uma outra. Se você questiona ou adora. Questiona ou adora. Eu não sei como é que é a música, mas o tema é aí. Você questiona ou adora? Aí é que está a questão. Nós temos que adorar ao invés de questionar. A palavra de Abraão foi: Deus proverá. Aleluia! Deus proverá. Deus proverá. Eu como posso. Deus proverá na sua vida. Você isso, fala bem. Essa palavra. Deus proverá na sua vida. Eu Que creio. essa palavra seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios. Que essa palavra seja no seu caminhar, na sua vida diária. Tudo que estiver acontecendo, você levanta a mão e diga: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Aleluia! Aleluia! Mesmo quando a realidade
está tão distante, mas você fala, Deus proverá, no momento certo Deus proverá. O grande drama, irmãos, ou a grande dificuldade hoje, os desafios, é de nós a vontade de Deus, ou a nossa própria vontade. O grande desafio hoje é vivermos, conseguir viver a vontade de Deus, ou viver a nossa própria vontade. Tem muita gente que prefere viver a vontade dele. Está na igreja, fala que é de Deus, está esperando, mas o que tem que prevalecer é a vontade dele. Se não for do meu jeito, eu pico a mula. Se não pintar a igreja da minha cor que eu quero, de rosa, ou de roxo, de azul, de sei lá, aí eu não quero. Se não colocar o ar-condicionado, eu não entro mais na igreja. Se colocar o ar-condicionado, eu não entro mais na igreja. E aí? Pessoas que querem viver as suas próprias vontades. Eu me lembro agora, que eu falei no anterior, do povo de Israel quando estava para entrar na terra prometida. Houve um momento de grande alvoroço no meio daquele povo, porque eles souberam dos gigantes que tinha na terra prometida. Eles ficaram apavorados. E eles queriam viver a própria vontade. Ele falou, nós não vamos entrar, porque lá o povo é povo que destrói tudo que tem. Tudo que aparece lá eles consomem. Eles são devoradores de gente. E aí 10 dos 12 espias que foram, falou, vamos voltar, vamos ficar para cá. Nós não vamos entrar nessa terra. Qual a vontade deles? Vamos ficar por aqui ou vamos, sei lá. Mas a gente não vai. Deus queria só que eles confiassem nele. Deus permitiu que eles fossem lá ver a terra prometida, só para que eles entendessem ainda mais o poder de Deus na vida deles. Deus só queria que eles confiassem nas suas promessas, porque Deus já tinha prometido, eu vou te mandar, vou te levar para uma terra que mana leite e mel. É terra de dificuldade, é uma terra que tem muitas lutas, vai ter gigantes, tem tudo, mas eu vou levar vocês, eu vou entregar os moradores da terra para vocês. E quando eles chegam lá, que se deparam com o gigante, eles se apavoram e querem voltar. Eles queriam viver do jeito deles. Eles queriam fazer a sua própria vontade. Em outras palavras, quando eles falaram que não podia ir, eles estavam falando assim, nós não confiamos mais na sua promessa. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, irmãos, nós estamos dizendo que nós não confiamos em Deus. Quando nós queremos fazer com as nossas próprias forças, nós estamos falando, confio na sua força não, Senhor. Jesus. Pode ficar de fora, sai fora da minha vida. É como se fosse isso. Assim como esses espias, muitas vezes, nós acabamos afirmando com as nossas atitudes. Afirmando com o quê? Com as nossas atitudes que nós não confiamos em Deus. As nossas atitudes, em muitas situações, afirmam que nós não confiamos em Deus. Nós precisamos descansar e crer que o mar vai se abrir sobre as nossas vidas. Nós precisamos confiar, precisamos descansar nas promessas e saber que os obstáculos podem vir, as situações as mais confusas podem surgir sobre as nossas vidas, mas é preciso caminhar, é preciso descansar nas promessas para nós atravessar o mar de pé chuto em pés enxutos. É preciso nós confiar para que o céu se abra, é preciso nós confiar para passar por meio da fornalha ardente, é preciso confiar que se caso você caia no meio da cova dos leões, os leões vão ficar para lá e você vai passear, você vai caminhar, o mar vai se abrir, você vai caminhar sobre as águas, você vai receber de Deus. É preciso confiar. É preciso você crer nas promessas do Senhor. É preciso descansar. Descansar é saber que Ele tem tudo sob o controle. Descansar é saber, é entregar nas mãos dEle e falar, Senhor, eu sei que está tudo no controle das tuas mãos, então direcione tudo que for preciso. Nós temos que acreditar.
Hoje, Deus a descansar nas suas promessas. Glória a Deus, aleluia. Assim como Abraão descansou nas promessas dele. Precisamos crer que 2020 será um ano de muita vitória, de muita conquista. Precisamos enxergar além de nós mesmos. Precisamos olhar além da circunstância, do tempo, não ficar preocupado com a circunstância algum tempo, olhar somente para Cristo, para o autor e consumador da fé. Precisamos colocar a nossa fé naquele que nos prometeu. Precisamos caminhar não pelo que sentimos, mas caminhar pela palavra de Deus que nos sustenta, que nos edifica, pela palavra de Deus que nos conduz à vida eterna. Se você confiar nele, se você confia nele, se você está aqui é porque você confia. Se você confia nele, você precisa descansar nele. Coloca a mão no coração e fala assim: eu preciso descansar. Olha assim, ó. Não vai dar para você olhar para o coração, mas dá uma olhada assim. E fala assim: coração, descansa. Confia no Senhor. Aleluia. Como é que ficou o seu coração aí enquanto você estava falando? Forte. Mas o meu está batendo forte. Não é um batimento normal. Não, é porque está batendo forte, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Confiar em Deus não é para qualquer um, não. Confiar em Deus é para você que está aqui, levantou de manhã, enfrentou tudo para estar aqui participando dessa última Santa Ceia do ano. E que Deus vai abrir o céu. 2020 vai ser um ano de vitória, porque nós confiaremos ainda mais nessas promessas. A partir de hoje, milagres vão acontecer. Você crê? Se você estou ao
Pai.